A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. E hoje nós iremos estudar mais uma aula da Revista dos Jovens, a lição de número 2. Ela tem como título Davi, excelência no servir. Vai ser uma aula maravilhosa, uma aula fantástica, como sempre, e nós iremos aprender muitas coisas interessantes e boas, ok? Então, já no nosso texto principal, o autor utiliza-se do texto de Isaías, capítulo 41, versículo de número 10, que diz o seguinte: não temas, ou seja, não tenha medo. Por que você não deve sentir medo? Porque eu sou contigo. Fato. Não se assombre, ou seja, não se apavorem. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, o texto nos traz aí um amparato à nossa alma, tá bom? Resumo da lição: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida de qualquer pessoa crente é indispensável para ter uma vida de bênção, de alegrias, de vitórias e também de muita satisfação. Então, a ideia aqui do servir, porque nós vamos tratar essa questão, servir, ligado à pessoa e obra do Davi histórico. Servir significa que é uma pessoa que serve, e essa pessoa que serve pratica uma ação. É algo que sai da teoria. Servir é uma ação. É colocar as necessidades dos outros antes das nossas próprias. É uma atitude que envolve humildade, amor e compaixão. Então, você não serve uma pessoa a vida toda. Você serve uma pessoa, ou alguém, ou a um grupo, ou a igreja, por um período da sua vida, por um momento, por uma situação, por uma circunstância, enfim. Fato é que servir é algo que te coloca em ação e mostra que você, nesse momento, nessa ocasião, nessa circunstância, colocou as suas necessidades de lado e priorizou a necessidade do próximo, ok? Então vai ser uma aula maravilhosa. Os nossos objetivos é entender as habilidades de Davi para que ele pudesse realizar um serviço com excelência. Iremos refletir a excelência de Deus em nós, mediante a sua presença. A sua presença causa o quê? A sua presença impacta no quê? Na nossa vida. Compreender a existência de Deus em nós para cumprir as difíceis missões. E nós vamos também identificar qual é essa difícil missão para os jovens dessa época, ok? Dentro da nossa interação, o autor destacou a composição curricular de Davi, expondo as suas competências, expondo também a sua vocação, que de forma natural e também com um tempo, elas foram se desenvolvendo, foram se aperfeiçoando e foram aí ganhando forma. Dentro da orientação pedagógica, nós iremos tratar aqui sobre uma importante reflexão sobre as qualidades necessárias para que possamos desenvolver a minha e a sua vocação e também a vocação dos seus alunos.
Para mais, nós iremos estudar o texto bíblico que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 19 ao versículo de número 23. Lembrando que nós estamos dentro de um bloco que inclui a lição de número 1, lição de número 2 e lição de número 3. Esse bloco trata da unção e a graça na infância de Davi, que vai do capítulo 16, versículo de número 1, até o capítulo 17, versículo 58. Então, a lição 1, 2 e 3 está incluído dentro desse bloco, dessa narrativa e desses fatos históricos, ok? Então, esse texto aqui nós já iremos estudar dentro do corpo do texto. Dentro da nossa introdução, o que vem à mente quando nós pensamos em Davi? Quando nós pensamos na figura de Davi menino, do Davi jovem e do Davi velho. O que nós pensamos em cada uma das suas fases? Teve os seus altos e teve os seus baixos, né? Teve as suas aventuras, teve os seus desafios, teve as suas complexidades, teve os seus pecados, enfim, nós temos uma gama de elementos que compõem a vida e obra desse grande rei de Israel, o segundo grande rei de Israel. Então, o fato é que, em detrimento aos seus erros que ele cometeu, é notável que se destaque a excelência e a competência que Davi adquiriu envolto de uma sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, vontades, desejos, ou seja, uma dependência divina totalmente grande, ao qual fez com que ele pensasse em construir a casa do Senhor. No seu erro, tanto que ele orou pelo menino, mas o Senhor aprove levar, e daí ele entende o propósito e o desígnio de Deus, aceita o seu pecado, aceita a sua correção, e Deus não poupa Davi mesmo pedindo perdão e misericórdia. Mas fato é que ele tem uma vida comum à vida nossa, ou seja, a Bíblia é ótima, é excelente, porque ela não exclui os erros, ela não trata Davi como um ser perfeito, como um rei perfeito, assim como os faraós eram tratados perante o povo e eram vistos pelo povo como olhos vivos, como aquele que era perfeito, aquele que era divino. Não, a Bíblia não esconde os seus pecados. E isso é importantíssimo para a nossa vida, isso é importantíssimo para a vida dos jovens que estão aprendendo sobre a vida de Davi, tá bom? A vida de Davi é realmente totalmente diferente desse jovem, por exemplo, dos filhos de Samuel, que seriam Abias e Joel. Joel e Abias, quando eles eram líderes em Berseba, né? Quando eles eram líderes em Berseba, o que o texto diz? A Bíblia vai dizer que eles não seguiam o exemplo do pai, eles aceitavam suborno, eles decidiam as causas dos israelitas e praticavam a injustiça e pensavam só em ganhar dinheiro. Ou seja, quando você vê lá em 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo 1 ao 3, e você vai ver que dentro desse capítulo, como o povo está vendo que Abias e também Joel estão praticando todo tipo de iniquidade, pensamento ruim, práticas ruins, a Bíblia diz que por causa disso o povo, os líderes de Israel, vão até Samuel e pedem um rei, ou seja, há uma consequência, há um motivo, ou seja, aqueles que eram colocados para serem líderes, para agir com justiça, agora estavam agindo com maldade. E assim o povo não aguentou, chegou ao seu limite e pediu, sim, um rei, ok? O tópico 1, o currículo notável para um serviço excelente. Vamos falar um pouco desse currículo. O autor destaca a profissão de Davi, ao qual ele exerceu, ao qual ele estava exercendo ainda muito menino. Um pastor de ovelha. O autor vai tratar aqui
que quando os servos de Saul apresentaram as credenciais do jovem Davi, que está lá em 1 Samuel capítulo 16, ele deixa claro aqui, eles apresentaram Davi como um músico admirável, um jovem muito valente, animado, guerreiro e ponderado nas palavras, educado e o mais importante de todos, que o serviçal de Saul faz questão de colocar: e o Senhor era com ele. Ou seja, quando nós olhamos para esse momento aqui, nós entendemos que as suas qualificações eram muito importantes. Davi, após ser chamado por Saul, e Saul gostou muito de Davi, o texto deixa bem claro nas entrelinhas de toda a história de Davi que Davi servia ao rei e servia ao seu pai. Tanto é que no confronto com Golias, da onde ele vem? Ele vem da casa de Jessé, do seu pai, levando comida, queijo e outras especiarias para os seus irmãos. Ou seja, ele tinha uma dupla função. Além dele trabalhar no campo, ele servia também ao rei. Ele era o mais novo entre os seus 7 irmãos, então ele era o 8º irmão. Somente 3, né, a Bíblia vai definir, que é Abinadab, Eliabe e Samá. Então esses 3 a Bíblia especifica o nome. Os outros, no caso, os outros 5, né, os outros 4, a Bíblia não cita. Somente esses 3, mais o nome de Davi. Então, percebam que ele tinha a tarefa de cuidar, de conduzir, de prover, de proteger, de acolher, de defender. Ou seja, ele cuidava dos negócios do seu pai. Muito provavelmente, sim, tinha pessoas que estavam trabalhando com Davi, ainda muito menino, ainda muito jovem, as orientações mediante a autoridade do seu pai, mas ele estava ali para conduzir. Então, ele era apenas um menino quando ele foi ungido a rei. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, nós temos aqui a escolha. Saul é escolhido rei. No capítulo 10, versículo 1 de 1 Samuel, nós temos Saul sendo ungido rei de Israel. Capítulo 11, versículos 6 ao 7, o Espírito de Deus se apossou de Davi, de Saul, e ele pegando 2 bois, rasgou aqueles bois, porque a fúria veio sobre ele após a possessão do Espírito de Deus, ele rasgou e cortou-os em pedaços. 1 Samuel capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 52, você vê claramente a guerra contra os filisteus. Capítulo 15, versículo 1 ao versículo 35, você vê a missão contra Amaleque, então você vê o início da queda de Saul. E 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 17, versículo 58, a unção e a graça na infância de Davi. Ou seja, em primeiro momento, ele se torna músico e pajem de Saul, e em segundo momento, ainda no reinado de Saul, ele derrota o gigante. Por que eu fiz questão de colocar as referências de Saul? Pelo simples fato de nós entendermos que Davi teve a sua história desenvolvida dentro da história de Saul. Ou seja, Saul ainda rei, Davi estava em destaque. E nesses primeiros momentos, você vê claramente que no início Saul era muito usado por Deus, Saul ao ponto do Espírito Santo se apoderar sobre ele e ele rasgar 2 animais ao meio e dar para o seu mensageiro e dizer: olha, Saul fará da mesma forma com esses animais o que ele fez
com esses, com os animais daquele que afrontar Saul. Então, fato é que Davi está no meio de uma transição entre o sistema teocrático para o sistema monárquico. E nessa transição é que aparece Davi, a história de Davi, ao qual nós estamos estudando. Então, ele se envolve nessas tramas. As ovelhas munidas de destacada fragilidade dependiam do jovem pastor. Os perigos eram muitos e por diversas vezes ele arriscou a sua vida em defesa das ovelhas. Isso é bom ser destacado para os seus alunos em sala de aula, por quê? Porque justamente mostra essa coragem, essa responsabilidade, essa ousadia, essa determinação, essa fé que Davi tinha. Ou seja, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 ao 37, vai dizer o seguinte: meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Ou seja, ele trabalhava para o seu pai, ele tomava conta do rebanho de ovelhas do seu pai. Aí ele vai começar a definir a sua função e a sua responsabilidade. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, o ataco e tomo a ovelha. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é o seguinte: se um leão, porque ele falou sobre o leão, né? Se um leão ou um urso me atacar, então eu tenho duas situações de perigo. Eu tenho a primeira, ao qual o urso ou o leão pode carregar, principalmente no inverno, onde há uma escassez de alimento, daí os ursos saem mais para procurar outros tipos de alimento. Então você percebe, quando um urso ou um leão carrega uma das minhas ovelhas, eu vou atrás, o ataco e tomo a minha ovelha. Mas tem uma outra situação de perigo que Davi vai expor para Saul. Se um leão ou um urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Aí ele vai dizer assim, ó: tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou não a Deus, mas o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou do urso e do leão, e me salvará também desse filisteu. Pensa num menino, pensa numa situação, pensa num rapaz corajoso. Após enfrentar uma situação ao qual ele vai atrás da ovelha e a resgata, e situações em que envolve a própria vida, ele diz: se o Senhor me livrou do leão, se o Senhor me livrou do urso, não é esse filisteu que vai me ferir ou afrontar o exército do Deus de Israel. Olha que coragem. Então vamos lá. Corajoso e destemido. O autor, quando seu irmão Eliabe o advertiu, Eliabe, quando ele foi levar a comida, aconteceu aí a situação do filisteu, eu contei a partir do versículo 34, e aqui ele volta um pouquinho, quando Eliabe o repreendeu, o advertiu, ele não temeu as palavras do seu irmão. Quando também não se desmotivou com o juízo em que o rei Davi fizera, o rei Saul fizera ao seu respeito. E também não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias. Percebam que ele é um jovem, não perfeito, mas muito consciente da sua realidade. Isso é importante, que o jovem tenha consciência da sua realidade e que ele tenha também a convicção da sua fé. Eu tenho a consciência da realidade, mas por outro lado eu tenho a confiança da minha fé. Ou seja, não é as palavras de um irmão, não é a palavra da mãe, não é a palavra do pai, não é a palavra de nenhuma pessoa que está do meu lado que vai me desanimar. Não vai me colocar empecilhos para cumprir um propósito de Deus ou aquilo que eu coloquei no meu coração e que é benéfico.
ok? E também não vou dar atenção às pessoas que tentam me desmotivar por alguma coisa que eu queira fazer. No caso de Saul, tentando colocar armaduras e isso, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que pegar essa espada, você tem que colocar, tentando de alguma forma desmotivar Davi ao ponto de Davi não conseguir erguer a espada de tão pesada que é. Ou seja, às vezes nós pensamos que as pessoas estão nos ajudando, mas na verdade há uma desmotivação por trás de tudo aquilo. É óbvio que Saul sabia que aquela armadura, que aquela a espada não condizia com o peso e também com a força de Davi. Então é fato que, de certa forma, o método que ele usou para encorajar Davi foi o mais desmotivador que poderia acontecer naquele momento. Mas ele não olhou para a situação e diz: olha, eu vou até ele em nome do Senhor. E outra coisa é que as palavras amedrontosas, desafiadoras, na verdade, de Golias, não amedrontou Davi. E com isso, mesmo chamando ele de cão, mesmo chamando, é um termo muito agressivo, né? Tanto é que um dos descendentes de Saul começa a amaldiçoar Davi, chamando ele de cão, chamando ele de assassino, falando que ele tomou, usurpou o trono de Saul. Ou seja, você vê situações em que o ser humano tenta te desanimar. E os servos de Davi disse: olha, vamos matar esse rapaz, ele está te atormentando. Ele pegou e falou assim: não vamos matar ele. Por quê? Porque isso pode ser uma forma que Deus está usando ele para me motivar e para me dar uma bênção maior lá na frente. Porque se eu matar ele, talvez eu matando ele, eu silencio a boca dele. Mas eu ouvindo o que ele está falando, eu posso me motivar a fazer algo melhor. Então, às vezes, as pessoas querem dar um fim às outras porque as pessoas estão criticando e fazendo isso e aquilo. Não, pelo contrário, faça igual Davi. Enquanto eles estão te amaldiçoando, enquanto eles estão falando mal, chamando você de assassino, chamando você disso e daquilo, como eles estavam fazendo com Davi, você deve erguer a cabeça e falar assim: não, eu não sou nada disso. Eu tive a oportunidade de matar Saul e não matei. Eu não sou assassino. Eu tive a oportunidade de usurpar o trono usando como prerrogativa a unção derramada sobre a minha cabeça, mas eu esperei mais de 20 anos para que eu pudesse estar aqui. E então, eu não sou isso o que as pessoas falam. Então, você tem que ter certeza, irmão, aproveite esse momento para usar isso. Você tem que ter certeza daquilo que você é, daquilo que você tornou e daquilo que você vai se tornar. Não é as pessoas que ditam as regras na sua vida e criam padrões para que você possa viver de forma alguma, ok? Então aqui o autor vai dizer, sobre o tópico 2, Deus nos conhece antes mesmo do nosso nascimento. 1 Samuel 16:11, você, Jessé, não tem outro filho? Ou seja, Davi não era uma opção para o pai, pois ele tinha 12 anos. Percebam, irmãos, aqui eu quero parar um pouquinho só para falar algo muito importante que talvez você pode até de forma equivocada falar em sala de aula. Percebam. Criou-se um estigma em cima da pessoa e do personagem Jessé de que ele não confiava em Davi, porque Davi era o filho menos amado ou menos desejado. Perceba uma coisa, irmãos. Quando Davi estava no campo, quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele apresentou os seus filhos mais velhos. Não é concebível na mente humana que uma criança com 12 anos, embora nós temos relatos aí de reis até mais jovens, mas que já vinha de uma linhagem real, o caso de Davi era totalmente diferente. Ele, Davi, tinha 12 anos. Então, como é que você vai colocar uma criança de 12 anos no trono? Tanto é que Samuel tem a ordem somente de ungir quem? Davi. Ele unge Davi, depois vai, embora.
Por quê? A intenção não é tirar Davi da casa do seu pai, não é levar ele para o palácio e montar um exército e tomar Saul, que já está ali há um bom tempo como rei, e assim destituir Saul. Não. Samuel foi muito sábio. Samuel não. Jessé foi sábio. É um menino, ele está no campo. Mas é esse menino, é essa criança que Deus orientou Samuel para que ungisse. Só que ele não foi usado em primeira instância. Se esperou-se um momento, do momento em que Davi foi ungido, até ele tomar conta de todo o território de Israel, Judá e Israel, demorou em torno de 22 a 25 anos após Samuel ter ungido Davi. Então, tire esse estigma de que Jessé discriminou Davi porque Davi era um menino, não tinha como ele assumir. Então entenda que se criou um estigma em cima de Jessé por não ter colocado Davi na fila. Mas devemos entender que Davi nasceu em 1041 e recebeu a unção em 1029, ou seja, ele tinha apenas 12 anos. De 1029, quando ele recebe a unção, a 1011, ou seja, ele tem 9 anos, ele passa por um período de 9 anos ao qual ele serve a Saul, é perseguido, se torna fugitivo e exilado. Então, da unção que acontece em 1029 a.C. a rei de Judá, passaram-se 18 anos. E de rei de Judá, 1011, a rei de Israel, 1004, nós temos aí um período entre um e outro de 7 anos, totalizando da unção a rei total 25 anos, ok? Então nós temos esse período que marca aí, então é um período bem longo, tá bom? Vamos lá, então as pessoas, deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui. Ok, sim. As pessoas viam Deus na vida de Davi, isso é fato, assim como Samuel entendeu o propósito de Deus. Se você olha na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, um dos empregados respondeu, ou seja, a referência, ele primeiro mostra a referência maior, que no caso é Jessé, mostra a realidade, ele mora em Belém, mostra as suas qualificações pessoais, músico, valente, bom soldado, fala bem, boa aparência, e o principal, o Senhor está com ele. Então, você tem aí credenciais bem importantes da vida de Davi. Então, ele tem não somente as características peculiares dele, tanto físicas como espirituais, mas também ele tem uma origem. Ele tem alguém, ou seja, ele tem o pai dele que é muito conhecido, Jessé, e ele mora em um ambiente, ele tem uma localidade que é Belém. Então é importante que o adolescente, o jovem, na verdade, ele tenha essas características, ele tenha o Senhor na vida dele, que ele tenha uma igreja, que ele tenha um pastor e que ele tenha qualidades suficientes para fazer alguma coisa na obra de Deus. O autor destaca aqui também a questão do músico. Ele era músico por excelência. O autor destaca aqui que ele escreveu 73 salmos e também, como a musicalidade salmista está na sua veia, ele trata também de alguns outros assuntos. Por exemplo, as perseguições de Saul contra ele, que são especificadas no Salmo 34, 56, 59 e também 142. O seu pecado, que ele trata no Salmo 51, as provas que ele passou, Salmo 52, 54, 57, 63, e também alguns assuntos escatológicos, né? Messiânicos, na verdade, Salmo 8, 16 e 22. Eu queria destacar aqui uma coisa muito importante, que como o que acontece com Davi lá no futuro é reflexo daquilo que ele vivia anteriormente, e como ele foi
levado para o palácio por causa das suas qualificações, e uma das suas qualificações é que ele tocava muito bem. E como ele tocava, e quando ele recebia a ordem de Saul para tocar, o espírito mal que era permitido da parte de Deus o afastava de Saul e ele ficava bem. Pois bem, isso tudo que ele viveu no presente, ele viveu também no futuro. Tanto é que Davi foi um grande líder e organizador da adoração do templo, que no caso era a tenda. Ele organizou os grupos ele organizou os cantores em grupos, funções e responsabilidades. Nomeou líderes para cada grupo, porque não tinha o templo ainda, mas tinha a tenda, né? E nomeou esses líderes para cada grupo. Ele estabeleceu também um sistema de rodízio para os cantores, e isso ajudou a não enfadar tanto os cantores. Os cantores principais, os líderes que ele separou, são muito conhecidos da Bíblia, tais como Asaf, Gedutum, Emã e Etan. Ou seja, a música que ela tocava tinha finalidades específicas, como inspirar aquele que está ouvindo, confortar o coração das pessoas, e também tinha um papel de unir o povo em um só propósito, em uma só adoração a Deus. Então você vai encontrar esses elementos em 1 Crônicas, capítulo 6, do 31 ao 48, capítulo 15, do 16 ao 24, e do capítulo 25, do 1 ao 35. Depois, você encontra em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11 ao 14, tá bom? Tópico 2, a excelência de Deus em nós, mediante a sua presença. A presença de Deus em nossas vidas. Aqui, o autor vai falar que o seu desejo pela presença, as suas atitudes, eram bem notáveis, ou seja, ao longo da vida, muitas foram as oportunidades de fazer as coisas de forma diferente, e o autor destaca que o capítulo 24, ele é até irônico. Talvez se você falar em sala de aula, e você deve falar, vai causar até um certo riso nos olhares e na boca dos jovens. Por quê? Porque o texto vai dizer em 1 Samuel capítulo 24, a situação é hilária. Por quê? Saul está com 3.000 soldados após vencer uma batalha anterior, e daí ele sai, pega esses 3.000 soldados e vai atrás de Davi. Numa região que se chamava Rocha dos Cabritos Selvagens, ele entrou em uma caverna. Quem? Saul. E Davi, com seus homens, estava no fundo dessa caverna, mas Saul não sabia. Mas Saul entrou dentro dessa caverna para aliviar o ventre. Ou seja, algumas traduções trazem cobrir os pés. Então ele foi aliviar o ventre, ele foi realmente fazer as suas necessidades. E Davi, vendo essa situação, viu uma oportunidade ali de fazer o mal, com certeza. Davi tinha a oportunidade, já que Deus falou que ia colocar os seus inimigos diante dele, ele ia matar todos os seus inimigos, e Saul se tornou inimigo de Davi, o perseguindo e fazendo todo tipo de atrocidade para tentar tirar a vida de Davi durante esses 9 anos. E daí, quando ele está ali, ele vê uma oportunidade. Mas a Bíblia vai dizer que Davi se arrastou de mansinho e cortou uma ponta da roupa de Saul. É estranho, né? Porque Saul foi entrar ali para fazer as suas necessidades, né? Aliviar o ventre ou cobrir os pés. E como ele está ali sozinho, a Bíblia diz que ele está sozinho. E ele fica ali e alguém chega atrás dele, corta. Você vê que Davi foi muito sorrateiro ao ponto dele estar aliviando o ventre e mesmo assim ele conseguir cortar uma parte do seu vestido. E assim Davi volta e o texto vai dizer que os homens falam para ele: Davi, você deveria ter matado ele, você não deveria ter perdido essa oportunidade.
Aí Davi responde a eles que não vou atacá-lo, não vou fazer isso. Por quê? Porque ele é o rei de Israel. E Davi, dizendo isso para os homens, Davi começou depois, quando Saul saiu da caverna, ele começou a seguir Saul. Lá na frente, ele grita Saul. E dentre a história ali do capítulo 24, quando Saul viu, o que ele faz? Ele se ajoelhou e colocou o rosto no chão. Saul também poderia ter a oportunidade de ter matado Davi, mas também não fez. Por quê? Porque seria injusto para alguém que se ajoelha ser morto covardemente. Quando ele começa a conversar com Saul, ele já coloca a situação. Saul, Deus é quem vai julgar a nossa causa. É ele quem vai falar se é eu que estou certo ou se é você que está certo. Eu tive a oportunidade, olha aqui, Saul, de ter matado lá dentro da caverna e não te matei. Porque eu não vou tocar naquele que Deus escolheu, naquele também que Deus ungiu, já que ele também era o ungido. E assim, ele falando isso, o texto vai trazer uma reviravolta. Saul, que antes perseguia, o texto vai dizer que ele começou a chorar. E a própria boca de Saul, antes de Deus falar alguma coisa, diz: Davi, você está certo. Eu estou errado. Agora, através dessa atitude, eu estou certo de que você será rei de Israel. Quando ele acaba de falar isso, Saul faz um pedido muito importante que Davi vai lembrar lá na frente. Não mate os meus descendentes. Tanto é que o homem que xinga Davi, que é descendente de Saul, que não é Mefibosete, que xinga Davi, chamando ele de assassino e jogando maldições, ele diz: não, eu não vou matar ela. Uma que ela é descendente de Saul e outra que isso pode ser um ânimo para que eu possa continuar a minha caminhada. Tanto é que lá na frente, 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, nós temos a história de Mefibosete, e no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 13, nós vemos aí Davi chamando um dos seus servos e dizendo: há alguém vivo da casa de Saul para que eu possa recompensá-lo? E eles vão dizer que existe um homem ali que é aleijado dos pés, filho de Jonatas, neto de Saul, e a Bíblia vai dizer que ele manda buscar, leva ao palácio e devolve as terras que eram de Saul. Então, às vezes, nós temos a oportunidade de fazer o mal e nós não fazemos. Por quê? Por causa do temor do Senhor. Então, o jovem busque incansavelmente a presença de Deus e seja uma bênção por onde passar. O cristão e a sua espiritualidade, na caminhada devemos todo o tempo buscar uma vida que reflita os ensinamentos bíblicos. Daí, nós precisamos ter uma disciplina espiritual que faz parte do nosso cotidiano e nós devemos praticá-la. Disciplina espiritual fala sobre oração, jejum, leitura da palavra, meditação, adoração, serviço, evangelismo e discipulado cristão. Tá bom? Vamos lá. Subtópico 3, conduzido pelo Espírito. Aqui tem um importante tema, onde ele fala sobre Davi, onde ele fala sobre Josué e sobre Saul. No caso de Davi, o texto vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que o Espírito do Senhor o dominou e, além de dominar, ficou com ele. Então, isso é muito importante para ter a premissa de que nós devemos viver debaixo das orientações e do propósito do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, onde diz que nós somos o templo do Espírito de Deus. E nesse templo, que é o templo de Deus, o Espírito Santo vive em nós. Então, como somos o templo de Deus, o Espírito Santo vive em nós. Efésios 5,18, o texto vai deixar bem claro que o nosso objetivo como cristão é nos encher
da presença e do Espírito de Deus. Tópico 3, a excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Um rei atormentado. Saul foi orientado, ungido, guiado, foi um ótimo rei, não podemos esquecer disso. 1 Samuel 16:1 vai dizer: até quando terá pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Mas antes que aconteça isso, antes que aconteça lá no capítulo 10, o fato de Deus dizer também para Samuel: estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu minhas ordens. Antes dele especificar no capítulo 10, versículo 11, antes de Deus falar também no capítulo 16, versículo 1, no capítulo 14, versículo 47, 48 e 52, nós temos boas referências de Saul, um homem que começou muito bem, pois o texto vai dizer o seguinte: depois que se tornou rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos: Moabe, Amon, Edom, Zoba e os filisteus. E em toda parte que lutava, ele era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas e defendeu todo o povo de Israel de todos os ataques. Versículo 52. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus, e sempre que encontrava um homem forte e valente, ele alistava-o no seu exército. Percebam que ele teve um princípio, um começo muito bom, mas o ponto-chave da perda do seu mandato, do seu reinado, era a questão da desobediência. Não podemos resumir a história de Saul em apenas 2 momentos. Saul governou Israel por 42 anos. Fez muita coisa boa, como eu disse aqui. Nenhum inimigo afrontava Israel, mas uma coisa ele pecou: ele desobedeceu à vontade de Deus. E quando nós saímos do propósito, não importa o que nós fizemos ou o que nós estamos fazendo, porque é uma primícia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós temos temor do Senhor, nós temos a certeza e a convicção de que nós devemos praticar sempre a vontade de Deus. Há muita gente que critica, mas ele mandou matar isso, crianças e tal. Perceba que o texto é muito claro. Quando Saul é intimado por Deus a destruir os amalequitas, Deus tem algo muito grave sobre eles. Foi um dos povos que impediram que Israel passasse pelas terras. Tanto é que eles citam um outro grupo, e quando eles chegam na terra dos amalequitas, eles pedem para que esse povo saia, porque esse povo que está no meio dos amalequitas foi um dos povos que deixaram Israel passar e seguiu seu fluxo e seguiu seu caminho. Mas a Amaleque e os amalequitas, Deus ordena que sejam todos mortos. É uma triste realidade, mas mediante a condição, mediante o momento, mediante o desespero dos filhos de Israel de encontrar uma solução e um caminho, Deus não queria tomar a terra de ninguém. O povo só queria passar. E eles foram totalmente cruéis com a nação de Israel, matando também os mais velhos na sua retaguarda e não deixando que o povo passasse. Um reino em apuros. Com a ruína de Saul e a ascensão de Davi, um novo tempo vai chegar em Israel e durante 40 anos Davi vai reinar. Qual é a nossa difícil missão hoje? Nós também vivemos em um mundo caótico, muito complicado, aonde a violência, as dificuldades econômicas, sociais, hedonismo, individualismo, relativismo moral e religioso, tem, dentre outros, a solidão também, que assola milhares de pessoas e que pessoas estão aí sem contato, sem visão, sem olhar um no olho do outro,
pessoas que estão aí brigadas em contendas e dissensões, pessoas que não conseguem se juntar mais. São famílias, amigos, vizinhos, parentes, a própria igreja que muitas das vezes se divide. Fato é, os departamentos também, que muitas das vezes estão divididos por causa de liderança, por causa do meio, enfim. A nossa missão ela é difícil, mas nós devemos entender que nós temos uma cosmovisão totalmente diferente, concernente ao agir, concernente aos valores, concernente aos relacionamentos, enfim. E nós estamos com o intuito de anunciar as boas novas de salvação. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, essa é a nossa lição de hoje. Amém? Nós aprendemos muito com Davi, aprendemos também muito com Saul, isso foi importante, a nos precaver dos erros e dos problemas que podem surgir. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.